Você está se preparando para visitar Montreal? Então você precisa colocar na sua lista um dos bairros mais movimentados da cidade, a Velha Montreal. E por que conhecer a Velha Montreal? Pela arquitetura, os monumentos emblemáticos, ruas e praças históricas, o velho Porto de Montreal. Nesse vídeo você vai ver 7 lugares indispensáveis da Velha Montreal aqui no Canadá. E de quebra a gente ainda vai dar dica de como sobreviver fazendo turismo numa temperatura de -11 e com neve. Vem com a gente! E o primeiro lugar dessa lista é a Praça Jacques Cartier. Mas antes de falar dela, a gente vai falar do Hotel de Ville, a Prefeitura de Montreal. Esse edifício começou a ser construído em 1872, mas é claro, né, sofreu um monte de incêndio e precisou ser reconstruído várias vezes. Foi na varanda desse hotel que o ex-presidente francês Charles de Gaulle disse a famosa frase Vive le Québec libre! Essa frase tem relação com uma certa independência de Quebec do restante do Canadá, mas isso é conversa para os próximos capítulos. Já aqui na Praça Jacques Cartier, o que você não pode perder de vista é a coluna do Nelson, essa coluna, esse monumento aqui de 19 metros de altura, erguido pelos britânicos em 1809. Já o segundo lugar para se conhecer aqui na Velha Montreal é a Praça Jean Vauquelin. Ela fica exatamente em frente à Praça Jacques Cartier. Nessa praça, em 1930, foi erguida a estátua do Jean Vauquelin, que era um oficial da Marinha Francesa. O Jean Vauquelin é uma expressão de uma reação francesa a um símbolo da dominação britânica aqui na cidade de Montreal. Enquanto a gente está passeando aqui, eu vou passar a primeira dica para se proteger do frio quando estiver turistando. O que deixa a temperatura, a sensação térmica, na verdade, ainda mais negativa, então -11 de temperatura até -20 de sensação, é o vento. Então, cortar o vento é algo muito essencial. O rosto dói pra caramba, então ter uma peça como essa aqui, ó, ajuda bastante a cortar o vento e ainda manter aqui o nariz aquecido, a boca aquecida, a bochecha, porque chega a queimar a pele esse vento gelado desse jeito. Gente, só para avisar para vocês, os nossos microfones desistiram da vida nesse frio, então tem momentos que a gente vai estar com o microfone e momentos sem, a gente vai respeitar a vontade deles. Mas a gente acabou de descer a Praça Jacques Cartier e chegou no Vieux-Port, que é o Porto Velho, o porto antigo aqui da cidade de Montreal. E aqui também tem algumas coisas super bacanas para você fazer mesmo no frio. O Porto Velho foi fundado por colonos franceses lá no início do século 17 e era o principal ponto de comércio entre os europeus e os indígenas que moravam aqui na época. Mais para frente, um outro porto foi construído e esse Porto Velho aqui meio que caiu em declínio e nos anos 90 ele foi restaurado e hoje é um dos pontos turísticos mais importantes da cidade. O Porto Velho também é o lugar onde saem muitos passeios de barco pelo rio São Lourenço. Mas isso em estações mais quentes, porque agora no inverno ele está praticamente todo congelado, principalmente aqui nas partes mais próximas a onde os pedestres circulam, né? Acho que dá para perceber dando uma olhadinha agora pelo vídeo. Aproveitando o nosso rolê por aqui, que tá bem frio e tá ventando bastante, mais 2 dicas de aquecimento. Bom, primeiro, sempre entra num lugar aqui como um café, alguma coisa, pelo menos para dar uma esquentada no corpo. Aqui no caso não tá muito cheio, então a gente não vai pedir nada, a gente só vai dar uma aquecida e vai seguir o nosso caminho. Mas eventualmente pegar um cafezinho, chocolate quente. Outra coisa, luvas. É impressionante como, na verdade, fica melhor com 2 luvas. Então uma luva mais fininha por baixo e uma luva mais grossa e principalmente impermeável por cima e que vai cortar legal o vento.
Ainda assim os dedos ficam meio gelados, mas protege muito mais do que uma luva apenas. Dois lugares muito procurados por turistas e também locais são a roda gigante, a grande roda gigante, e também a pista de patinação que fica bem em frente à roda gigante. Essa pista de patinação, ela é na verdade um espelho d'água com as águas do Rio São Lourenço, que no inverno congelam e se transformam na pista de patinação. E se quiser andar nessa pista de patinação, dá para alugar patins aqui também. Atrás da roda e na frente aqui da pista de patinação, a gente consegue ter acesso ao caixa para comprar o ticket para a pista de patinação, que custa $10,90 por pessoa para usar o dia todo. Aqui desse lado a gente tem o local onde a gente aluga os patins. E os patins para pessoas acima de 14 anos estão $14,95 mais taxas para usar 2 horas. Nessa estrutura aqui também, eles têm aqui à minha esquerda um local onde o pessoal coloca os seus calçados e calça os seus patins. Todos esses dois lugares aqui também tem aquecimento e tudo mais, e dá para entrar aqui e no mínimo se aquecer. Caso queira esquiar, aluga os patins primeiro, depois vem aqui e compra o ticket para a pista de patinação. A gente se afastou um pouquinho ali da roda gigante, veio mais para a beirada aqui para ver como que tá o Rio São Lourenço, e é muito legal porque dá para ver uns blocos de gelo assim bem perdidos, né? Porque aqui é uma área que tem mais movimentação de água, então geralmente não se cria, né, tanto gelo, né, como tava lá, por exemplo, lá perto daquela região onde saem os barcos de passeio. Aqui no Porto Velho também fica a Torre do Relógio, construída em 1922. Essa torre homenageia os marinheiros canadenses que morreram na Primeira Guerra Mundial. Aqui do Porto Velho também dá para ver o Parque Jean Drapeau, que tem um parque de diversão, e também a biosfera, que está ali atrás. Futuramente a gente vai mostrar melhor para vocês. E chegamos no quarto lugar que você não deve deixar de visitar quando vier para a velha Montreal. Eu estou falando da Rua Saint-Paul, uma rua que foi fundada em 1672 e é a rua mais antiga da cidade. A rua homenageia Paul de Chomedy Maisonneuve, que foi o fundador de Montreal. E nessa rua, no século XVIII, era o principal centro comercial da cidade, porque essa rua fica muito próxima ao Porto Velho. Aqui também fica a Capela de Notre-Dame de Bon Secours, que é considerada por muitos a igreja mais antiga da cidade de Montreal. Ela tem um apelido carinhoso de Igreja dos Marinheiros, e dentro dela tem alguns barquinhos que também compõem a decoração. A entrada da igreja é gratuita, mas para visitar porão, museu e a torre da igreja tem um valor de $14. Bem ao lado da igreja fica o Marché Bon Secours, um mercado público inaugurado no século XIX. E ele funcionou como o principal mercado público de Montreal até o século XX. E a gente veio agora no Cul de Castor, sem quinta série, por favor, significa rabo de castor. E a gente pediu um doce e um salgado. O salgado vem com poutine, que também é outro prato super típico aqui da região de Quebec. E a gente pediu o doce com maple, que também é muito tradicional aqui no Quebec, no Canadá em geral, né? Tanto que a folha do maple é símbolo de Canadá, tá na bandeira do Canadá. E vamos experimentar, que a fome tá grande. O rabo de castor clássico é com açúcar e canela, mas a gente resolveu pegar o com maple porque também é super tradicional aqui no Canadá. Boa escolha. Uma informação sobre a Rua Saint-Paul é que ela é dividida em lado leste e lado oeste. A gente está agora do lado leste e a gente está no número 79. Os números vão começar a baixar,
mas vai chegar um momento que os números vão começar a crescer de novo. A gente estranhou bastante isso a primeira vez que a gente veio aqui, a gente pesquisou e descobriu essa curiosidade. E a gente chegou no último número, no menor número do lado leste, que é o número 4. Já atravessamos para o lado oeste, já estamos no número 3. E ali do outro lado da rua já tem o número 12. E chegamos no 5º lugar que você não deve deixar de visitar quando vier aqui na Velha Montreal. Eu tô falando da Place d'Armes. E nessa praça tem muita coisa interessante para ver. Uma delas é a estátua do Maisonneuve, que é o fundador de Montreal. Tem também a Basílica de Notre-Dame, que é a igreja mais importante da cidade de Montreal. E aqui teve muita coisa importante também, inclusive o casamento de Celine Dion. Ela é a primeira construção neogótica do país e ela é lá do início do século XIX. Nos arredores da praça também fica o prédio do Banco do Canadá, que foi o primeiro banco do país. E tem também duas estátuas, no mínimo interessantes, que é a do Pug inglês e a do Poodle francês, que fala sobre a dualidade dessas duas comunidades falantes aqui de língua inglesa e francesa em Montreal. Uma outra dica para se manter aquecido quando estiver passeando no inverno aqui em Montreal é procurar por aquele símbolo ali, ó, RESO, que é o Réseau, que é uma cidade subterrânea. Isso é um conjunto de corredores que ligam várias partes aqui da cidade, é super grande, tem mais de 30 e poucos quilômetros de extensão e é uma boa maneira de chegar nos lugares se mantendo aquecido. A única coisa que não dá para proteger nesse frio é o penteado, porque tem que colocar e tirar a touca o tempo inteiro. E o 6º lugar que você deve visitar aqui em Montreal é o Palácio do Congresso. O palácio tem uma fachada de vidro multicolorido que tem 332 painéis de vidro colorido e 58 de vidro transparente. E dentro do palácio também tem uma floresta com 52 troncos de árvore cor-de-rosa que representam as árvores que estão na Park Avenue aqui em Montreal. E para chegar no 7º e último lugar para a gente visitar aqui na cidade velha de Montreal, a gente está usando o Réseau, que são esses túneis subterrâneos, essa cidade subterrânea que tem aqui em Montreal. Não é muito fácil de se locomover aqui dentro, é fácil de se perder na verdade, mas tem sinalizações, então é importante ficar bem atento. Para vocês terem uma ideia desse emaranhado que é o Réseau, aqui a gente consegue ver, ó, essa parte em azul é a parte onde o Réseau tem os túneis, né? Tem as ligações. Aqui não tem ligação, desse lado aqui com esse não tem ligação. Daí vem uma outra parte gigantesca aqui que conecta aqui embaixo, daí vem aqui para baixo, encontra uma outra parte, daí segue lá para o outro lado, vem até aqui, mas também pode ir para cá e ir para os outros ladinhos. Então é um emaranhado muito grande e por isso a importância de ficar sempre de olho nas sinalizações, que pode te ajudar bastante. E chegamos em Paris, como vocês podem ver, aqui é uma entrada de metrô parisiense, mas é claro que a gente não está em Paris, a gente continua em Montreal e essa entrada de metrô aqui, na verdade, foi uma doação de Paris à cidade de Montreal. Também já ouvi dizer que na verdade foi só um empréstimo para a cidade de Montreal para a Exposição Universal de 1967. Bom, doação ou não, o fato é que a entrada do metrô continua aqui até hoje. Essa praça aqui no século XIX funcionava como um mercado de feno para os agricultores de Montreal. E o nome Victoria vem para homenagear a rainha Victoria, a rainha da Inglaterra. Aqui na praça também tem uma estátua da rainha Victoria, que foi o primeiro monumento público aqui de Montreal a homenagear uma mulher. E chegamos ao fim do vídeo de hoje. A gente visitou 7 lugares aí super bacanas aqui na Velha Montreal. E se faltou algum lugar, não esquece de deixar aqui no comentário. E se gostou do vídeo, já curte, se inscreve no canal, porque vem mais vídeos sobre Montreal. Até porque você já sabe, né? Aqui tem sempre uma delícia de viagem para você. Até a próxima! Tchau!